Em Mato Grosso, cerca de 1.400 pessoas com 60 anos ou mais vivem em instituições de longa permanência, também chamadas de abrigo, casa ou lar para idosos. O acolhimento deve ser garantido pelo Estado quando o idoso está em situação de vulnerabilidade, mas isso nem sempre ocorre, e este número pode não refletir a realidade. Bom dia, tudo bem? A senhora gosta de morar aqui? Não, adoro. Envelhecer de forma saudável e em condições de dignidade é um direito que todo brasileiro possui, garantido em lei. E é sobre ele que vamos falar no nosso podcast de hoje. Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. O Lar dos Idosos Nossa Senhora Aparecida existe desde 1984, com capacidade para 13 idosos, de ambos os sexos, acima de 60 anos. Hoje, nós estamos com 8 idosos, sendo 6 homens e 2 mulheres. Quem fala com a gente é Maria de Fátima Sodré de Oliveira, coordenadora do Lar Nossa Senhora Aparecida, localizado em Itiquira, a 360 quilômetros de Cuiabá. Pergunto a ela como é a rotina na casa, se é igual ao de um ambiente familiar. A gente tem uma rotina de normas, de cuidados, né? Desde a higiene pessoal, a saúde, a alimentação. Todos nós fazemos de tudo para ele se sentir o aconchego, como se estivesse na sua própria casa, mas não é. Ele sente falta, sim, da família, porque todos contam a história de família, todos às vezes falam assim que tem saudade, hoje estou com saudade dos meus parentes, da minha família. Saudade e silêncio são companheiros de muitos idosos que vivem em instituições de longa permanência. O acolhimento ocorre em casos excepcionais, quando o idoso não dispõe de condições de autossustento ou convívio com a família, nas mais diversas situações. E este acolhimento deve ser garantido pelo Estado. Estamos falando de um público que, não raras vezes, está abaixo do piso mínimo de dignidade, pois não possui o mínimo existencial. Muitas vezes em grau máximo de dependências e não prescindem do acolhimento de uma instituição pública, que passará a ser o seu lar, a sua casa. A ausência de oferta de vagas faz com que esse público não seja acolhido e continue desamparado. Para enfrentar esse déficit, é imprescindível que haja uma política governamental na área da promoção social para o fim de assegurar os direitos sociais da pessoa idosa com garantia de dignidade, respeito e prioridade, conforme dispõe a nossa legislação. Ouvimos o promotor de justiça Wagner Fascione, da 34ª Promotoria de Justiça da capital. Segundo ele, apesar dos desafios, desde a Constituição de 88, a proteção da pessoa idosa vem tendo avanços necessários diante do crescimento da população nesta faixa etária. Atualmente, são aproximadamente 32 milhões de cidadãos brasileiros com 60 anos ou mais, número 45% maior que há 10 anos. Em Mato Grosso, o crescimento foi de 233% entre 2012 e 2022. Esse crescimento da população de idosos, apesar de positivo, causa preocupações, porque a qualidade de vida desses indivíduos não acompanha a mesma evolução. O envelhecimento é, para alguns, sinônimo de vitória, experiência, aquisição, maturidade, ampliação da vida, família reunida. Mas, para outros, significa derrota, perda, dependência, violência e maus tratos, sobretudo diante da omissão e negligência daqueles a quem caberia toda a proteção da pessoa idosa.
a família, a sociedade e o Estado. O Estatuto do Idoso, que completa 19 anos neste 1º de outubro, veio justamente para assegurar que tanto a família quanto o Estado e a sociedade garantam o cumprimento dos direitos fundamentais da pessoa idosa. Temos sim uma legislação satisfatória, porque coloca a pessoa idosa como sujeito de direitos. Nossa legislação diz que o envelhecimento alcançou o status de direito social, com garantia de dignidade, respeito e prioridade. O Ministério Público é um dos entes que compõe a rede de proteção ao idoso. Em Itiquira, uma nova estrutura foi construída pelo município em decorrência de uma ação civil pública proposta pelo MP. Segundo o promotor de justiça Cláudio Ângelo Correia Gonzaga, o pedido foi feito para sanar irregularidades estruturais no prédio antigo e garantir um acolhimento de qualidade aos idosos. Afinal, ali eles passaram a ter a sua nova casa. Nós entendemos que isso vai aumentar a qualidade de vida para esses idosos e é um direito dessas pessoas terem um tratamento digno a fim de que possam desfrutar, né, dessa fase da vida com a dignidade, com qualidade de vida. As novas instalações já foram entregues, ampliando de 13 para 20 o número de vagas. E durante todo o processo de construção, o MP esteve presente, buscando dar respostas rápidas não apenas aos idosos acolhidos, mas a toda a comunidade. O município vinha, ano a ano, de maneira crescente, realizando, né, uma despesa bastante alta, ao mesmo tempo em que nestas outras ações civis públicas alegava a falta de recurso, que para nós era um absoluto contrassenso, né? Você não ter dinheiro você não ter recurso para realizar uma obra que visa atender uma população de extrema vulnerabilidade, como a população dos idosos. Nossos idosos estão todos contentes, não vê a hora de mudar, porque eles foram, né? Levamos eles na inauguração, eles adoraram o espaço. Realmente é um espaço muito bonito, bem maior, né? A capacidade nossa de 13 idosos, lá é de 20. Mas eu espero que nunca chegue a essa capacidade máxima de 20. Que cada dia passa a diminuir, porque cada vez que diminuir, é sinal de que nós, famílias, estamos cuidando melhor dos nossos idosos, não estamos colocando nossos idosos em uma instituição. Hoje é eles, amanhã somos nós que estaremos com a idade deles. E se queremos ter nossos direitos de envelhecer com dignidade e de forma saudável, seja no convívio da família ou não, podemos começar pensando sobre este assunto hoje. A Organização das Nações Unidas estima que, em meados deste século, 30% da população no Brasil e em outros 64 países terão mais de 60 anos. E no Brasil, em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. Diante desses números, é urgente pensar em políticas públicas que atendam de forma adequada e eficaz essa parcela numerosa da população. Vozes do MP-MT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de rádio e TV, Liuli Hirano, sob supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. A coordenação é da jornalista Clênia Goretti. Obrigada
e até o próximo episódio.